Bem-vindos ao podcast do Ação Goiana. Hoje nós vamos falar de autismo e neurodiversidades com o doutor Zacarias Calil, que também é deputado federal. Estou aqui com o empresário Sandro Mabel, que é candidato a prefeito de Goiânia, e o pai de autista, Guto Moura, que também é candidato a vereador por Goiânia. Nós vamos debater esse assunto que está muito, na atualidade. Muito. Nós vamos aprender muito e vamos ver muita coisa, muito projeto que vai entrar em execução, não só no Brasil, na pessoa do Dr. Zacarias Calil, que é deputado federal, mas também aqui em Goiânia. Eu vou começar com o Dr. Zacarias Calil, que é um legislador federal. Existe uma lei que é 12.764 de 2012, que trata da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista, e que garante a criação de centros de especialidades para esses autistas. Mas Goiânia ainda não tem esse centro. Eu queria saber, doutor, como é que a gente pode construir um centro que seja referência aqui na nossa capital? Então, mas Goiânia tem um centro, que é o TEA. Mesmo? Um TEA. Inclusive, eu estive lá o ano passado, juntamente com a embaixadora da Dinamarca, que ela veio em Goiânia conhecer o nosso sistema de saúde, né, principalmente do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, e nós a levamos lá no TEA. E ela ficou muito, assim, entusiasmada com aquilo, né, porque eles não têm... Ela disse que na Dinamarca não tem um centro semelhante ao que nós vimos aqui em Goiânia. Então, é muito animador. Mas aí é importante, né, também que a gente promova juntamente com o Congresso Nacional em relação a isso. Outra coisa, nós temos aqui, ó, tô vendo aqui, nós temos 250 projetos de lei, 7 emendas constitucionais, 42 indicações de políticas públicas no Executivo e 24 requerimentos de informação. Ou seja, são transformados em lei. Foram 17 projetos e 3 emendas à Constituição. Então, o Congresso ele não está parado. Ele está atuando fortemente, não só em todo o Brasil, né? Então, mas é importante também que a gente tem que trabalhar junto com associações de pacientes e grupos de pais, né? O Guto sabe disso, para que cobrem dos nós, legisladores, mais debates e mais políticas públicas sobre esses temas, porque são eles que sabem o que acontece no dia a dia. Ou seja, por exemplo, o legislador ele tem ideia, mas a certeza vem deles, onde nós fazemos audiências públicas, né, com várias entidades, associações, para que a gente possa conhecer melhor e apresentar os projetos de lei. Né? Quer dizer, ou seja, principalmente a implementação de políticas de educação inclusiva que garantam o acesso de crianças e adolescentes neurodivergentes, né, como você bem disse, a uma educação adaptada às suas necessidades. E eu vi isso aqui em Goiânia, lá no TEA. E fiquei maravilhado de ver, né, como eles trabalham de uma forma com uma equipe multidisciplinar. Isso é importante, você não só você ter aquilo ali, Sandro, mas você ter uma equipe multidisciplinar que possa trabalhar em conjunto, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas, educadores, né, leitura, que é uma série de situações que eles possam compreender Sim. toda aquela realidade que existe ali. Eu gostaria que o Guto Moura complementasse, né? Que você que é pai de autista, você deve conhecer o TEA, que é um centro de especialidade, como o doutor Zacarias falou, eu bem ainda não conhecia. Para você que é pai de autista, por favor. Isso, Débora. Hoje nós temos uma dificuldade, quando a gente fala centro complexo neurosensorial, a gente fala num centro municipal. Porque hoje as classes do terceiro setor, como TEA, CORAI, APAI, fazem um excelente trabalho. Porém, elas vivem dependendo de doações, entendeu? Então, a partir do momento, acabou a doação, não chegou emenda, onde vai estar as crianças? Então, precisamos ter, assim como em Santa Catarina, Blumenau, um que seja municipal, que tenham médicos, terapia ABA, psimotricidade, todas Seja as terapias, oferecido pelo poder seja público. oferecido pelo poder público, para não ficar a parte do terceiro setor, que é igual o doutor Zacarias disse, eles fazem um excelente trabalho, mas não estão dando conta, estão estrangulados. Exatamente. A fila hoje é imensa. Então, assim, Isso. é um compromisso que eu fiz com o Sandro,
está dentro dos nossos projetos, de ter, Sandro, assumindo a partir de 1º de janeiro, ele me garantiu que vai ter a Casa do Autista, ou Clínica Escola, assim como o pessoal fala vários nomes, né? Em especial, um complexo onde teremos o neuropediatra, entendeu? Porque precisa de laudar para a criança ter acesso. E o que falta mais hoje é esse laudo. Hoje em Goiânia, se você procurar em qualquer CAIS, SUS, Unidade de Saúde Pública, não está achando esse profissional. Esse profissional está escasso, que é o neuropediatra. Entendi. Então, assim, esse terceiro setor faz um ótimo trabalho. Inclusive, o pai do Sandro é a referência nossa de história Sim, dentro é da verdade. PAI. A PAI tal que está hoje por causa dele. Então, Sandro, como você já nasceu de berço, sabendo aquilo que seu pai faz, que ele é a nossa referência, ele, doutor Bani, e espero que você faça o dobro que ele, tá bom? Você viu aí, né, Sandra, a sua responsabilidade, que o Guto estava falando de um complexo municipal para atender essas crianças longe do terceiro setor. Não só crianças, né? Adolescentes e adultos autistas também. Tem muito adulto que não tem tratamento. E Sandra, acontece dentro da associação no qual eu, doutor Alessandro, faz parte, de criança ser laudada com 7 anos de idade aguardando a fila do SUS. E é isso mesmo, Sandra. Isso eu concordo também, porque, só cortando um pouco o assunto, né? Sim. Voltando ao meu, eu acho que o tema muito relevante é o fortalecimento do quê? Que você acabou de falar, diagnóstico precoce e do acesso a terapias e tratamentos. Como é que uma pessoa com 7 anos já, né, sofrendo com todo esse problema dentro de casa, tudo. Sim. Eu tive o relato de uma mãe ontem, no ambulatório lá do ECAD, que eu fiquei impressionado. Eu até gravei a fala dela, porque é uma coisa assim que assusta, né? E a falta que ela tem do atendimento. E eu acho que o Sandro, que já tem uma experiência muito grande na administração, já tem uma história familiar sobre isso, vai ser né, um grande avanço nas políticas públicas de saúde relacionado principalmente ao autismo na cidade de Goiânia. Vai ter uma mão na roda, Vai. né? Por favor. Outro detalhe que, por exemplo, a gente está no serviço público, sente muito é a mobilidade, né? Dessas pessoas chegarem em determinado local de tratamento e acompanhamento. Né? Eu ia sugerir para o aqui a inclusão da telemedicina, monitoramento. Isso é uma tecnologia boa, né? Que está disponível, viu, Sandro, pelo Ministério da Saúde. E é um projeto que o senhor criou, né? Exato. Inclusive, Goiás é referência no Ministério da Saúde na telemedicina. Então, você pode aproveitar, por exemplo, a própria Universidade Federal de Goiás, que é a e ampliar isso para uma ou outra sessão. Às vezes a criança não pode vir, está doente. Né? Você pode implementar isso através de um celular. Hoje todo mundo. Hoje, dentro da associação, a gente já tem a telemedicina para os pais. A empresa terceirizada. São 32 tipos de atendimento. Essa semana nós conseguimos o 33º, que é a neuro à distância. Só que está essa dúvida ainda se consegue laudar à distância ou não. Que é a maior dificuldade que a gente tem. Então, hoje a gente tem uma taxa popular, valor popular, e consegue chegar a essas famílias mais de baixa renda dentro da nossa associação. Porém, no âmbito público, o doutor Zacarias Calil sabe, a UFG é referência no país na telemedicina. Entendeu? Então, assim, basta só fazer o convênio com ele. E o que propõe a telemedicina? As mães de autista, o estresse dela equivale a um soldado de Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Eu acredito. Então, enquanto essa criança está dormindo, a mãe está passando por psicólogo ou por psiquiatra por telemedicina. Essa criança acordou meia-noite com febre, não tem como a mãe levar, ele não consegue esperar num CAI, esperar 2, 3 horas. Ela tenta fazer por telemedicina. Então, hoje a telemedicina é uma saída para essas famílias, não só com autistas, mas neurodivergentes. Então, é uma coisa que tem que ter no seu plano, tem que ter no seu governo, e automaticamente você esvazia. Vai sair na frente. E vai sair na frente de todo mundo. Entendeu? Você esvazia aquela pessoa que está só com a febre, alguma coisa, consegue fazer telemedicina. Interessante. Inclusive, eu estive lá na Inglaterra, conhecendo o sistema de saúde deles, que o nosso SUS foi baseado no NHS. Então, foi cópia do NHS, né? E lá hoje a preocupação deles é com o autocuidado. Então, o autocuidado é fundamental para que você evite que o paciente vá ao hospital. Orientar a família e a telemedicina te ajuda a isso. Para ter uma ideia, a Dinamarca, eles tinham 48 hospitais
fecharam metade. Estão investindo em quê? Médicos da família, médicos da região. Você não tem que procurar, né? Melhorar as ações básicas. Básica, tudo Valorizar o agente comunitário que ele pode ajudar no autismo. Eles queriam entender como é que é o agente comunitário. Nós explicamos para eles, mas isso aqui é fantástico. Como é que a gente consegue colocar isso aqui no Reino Unido? Falei, vamos fazer um plano de trabalho, política de saúde pública, né? É isso que a gente precisa. Eu acho que você tem tudo para implementar isso aí e mostrar para que. Nesse ponto aí, vocês podem ter o meu compromisso de avançar no assunto, avançar significativamente. O Zacarias, que é meu guru, consultor, instrutor e orientador, Especialista. são saídas assim, por exemplo, que eu não conheço, por isso que eu gosto de debater. Exato. Porque é um assunto que eu quero levar à frente. O problema existe, o problema quando existe, você não pode guardar em casa. Você tem que fazer. Que o pessoal falava, o pessoal que tinha deficiência física, você não via tanto porque ficava guardado em casa. Quando vai criando acessibilidade, vai criando condição, as pessoas começam a se movimentar, entende? Então, Você quer ver? Cortando um pouco, mudando um pouco assim do tema, né, de autismo, mas você sabe que hoje qual que é a grande preocupação na Europa em relação às crianças? Com a merenda escolar, a obesidade, entendeu? As nossas crianças hoje estão se tornando obesas. Então, são situações que você tem que ter uma educação alimentar para você evitar problemas lá na frente. Hipertensão arterial, diabetes tipo 2, né? Para autista, que é seletivo alimentar, Exatamente. nós descobrimos que tem a terapia alimentar. Meu filho mesmo só come batata. E agora tem a terapia alimentar que consegue tirar a criança até 1 ano. Em 1 ano para ela alimentar dos outros alimentos. Mas é uma coisa muito gradativa. Descobri ontem. Já Implantar isso nas escolas, isso é fantástico. Tem na rede particular aqui em Goiânia. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela é nutricionista e ela faz essa terapia alimentar. Apresentei ela ao Guto e ele achou fantástico. Já levei né? para a associação. Então, vamos lá. Na minha opinião e na minha visão, esse assunto do pessoal, dos autistas principalmente, eu vou ter uma atenção toda especial a isso daí. A questão da casa do autista, ela é uma coisa que está, uma lei foi feita para se cumprindo ela. Então vamos aí alocar recursos para isso, ver como é que é. Aí nesse caso, a casa do autista ela fica vinculada ao quê? A ciência social, à educação ou à saúde? Aos três setores. Porque, na verdade, é uma clínica escola, né? A gente fala. Então seria aos 3 setores. E aonde alguém vai perguntar, mas vem cá, como é que você vai conseguir recurso para isso? Emenda parlamentar. Ela chega diretamente na prefeitura e a gente sabe que você sendo eleito vai cumprir. Sim. Não é? Porque tem alguns aí que são eleitos, você manda emenda e ela desaparece. Ela tem que ser o destino final. Então os deputados federais, não só eu, mas tenho certeza que outros vão, né, contribuir para que você mantenha isso como uma referência no Brasil. Olha, eu quero compartilhar com vocês, Sandro, Dr. Zacarias. Tem uma conhecida nossa, ela é mãe de uma criança autista. O marido morreu, a família mora muito longe e ela é sozinha com a criança. E outro dia, conversando com ela, ela me disse, se eu morrer, vai cuidar do meu. Eu queria que o Guto falasse um pouco pra gente. Essa é uma dor que você é pai de família. Você cuida da sua família se você faltar. Débora, isso daí não é só o autista, não. Você pega as crianças com síndrome de Down, por exemplo, que a pai cuida muito deles, eles cuidam até um determinado ponto, entende? Até uma determinada idade daí para frente. E se os pais faltam? Esse é um problema, um problemaço. Tem uma lei, doutor Zacarias, é um projeto de lei federal que autoriza a criação de moradia assistida. É a Lei 536 de 2021. Autoriza a criação de moradias assistidas para pessoas autistas que perderam seu vínculo familiar. Inclusive, na época da Covid, nós tivemos muita essa discussão. Igual o Sandro falou, não só, né, para o autismo, mas na época lá, os filhos, né, que
filhos do Covid, por assim dizer, Sim. né? Perderam os pais, a família, tudo. Órfãos. É um problema seríssimo. Né? Esse é um medo que eu tenho, assim, quantas vezes eu não chorei à noite, Sam? Pensar, hoje eu não posso ficar doente, não posso parar de trabalhar, porque assim, meu filho é dependente meu o resto da vida. E assim, confio no Sandro, porque a pai é uma referência que pode fazer isso. O conjunto Mabel que ele fez, né? E basta se adaptar, essa seria a ideia da residência assistida, sabe? Vamos imaginar um conjunto, você fez, conjunto Mabel, né? Só que lá ele teria um médico, um nutricionista, uma equipe para acompanhar até que se tenha um vínculo familiar restabelecido, você entendeu? A ideia é essa. Eu que sou pai, por exemplo, tenho essa preocupação bem presente, né? Eu fico pensando, eu não tenho filho com esse tipo de deficiência, os meus já estão criados, mas eu acho que é uma aflição para os pais, isso daí não resta dúvida nenhuma. Doutor Zacarias, pensa bem, o Nossa. pensamento do Guto, o pensamento desses pais, o pensamento de vários tipos de pessoas que têm outras doenças também, que têm a mesma questão. A síndrome de Down é uma coisa presente também em cidade grande e que tem que se ter, realmente tem que se ter essa preocupação, né? Acho que é uma preocupação legítima. Vamos trabalhar em cima disso daí, bora lá, trabalhar esse ponto aí. O que precisaria se entender é qual que é o número disso. Tamanho de projeto que é esse que tem que se montar, entende? Como que se monta projeto nessa dimensão, porque é uma dimensão grande, é uma dimensão. Na verdade, quando você acolhe teoricamente, você vai conviver com ele para sempre, não tem quem vai buscar ele lá, tem. A ideia que eu tenho, Sandro, a ideia que eu pensei é assim, o projeto é a questão seguinte, cria-se uma casa dessa, pega-se um familiar próximo, e esse familiar que adotar aquela criança, entre aspas, porque não é filho dele, né? Esse familiar, ele pode fazer, um exemplo, se tiver concurso na prefeitura, ele tem uma cota, e ele pode trabalhar por telemedicina. Se tiver cargo comissionado, a preferência é dele. Você entendeu? E esse familiar que tem uma isenção de IPTU para ajudar na despesa, então, assim, seria uma forma das pessoas Se interessar. se interessarem, entendeu? Entendi. Então, assim, a única saída hoje que eu vejo dessa forma, sabe? É porque você precisa realmente ter a saída, né? Porque Então, sair senão, de ter um benefício. Então, a partir do momento que eu tenho um ente querido meu, que ele tá órfão ali, que morreu o pai, morreu a mãe, e que eu tô desempregado, que eu vou ter uma renda, eu vou ter para trabalhar por home office, poder trabalhar à distância, ter mais um benefício para cuidar dele, claro que eu vou cuidar. Então, agora, por exemplo, essa lei que foi sancionada na prefeitura, que é da Casa do Autista, ela prevê essas coisas? Tem Não, alguma previsão disso? essa é que é a maior questão. É uma coisa que eu achei muito interessante, que um dia você falou assim, questão da Comur, que seria da equipe técnica, né, não política. Não adianta você criar uma casa do autista e encher de lá se não tiver terapia, se não tiver um neuro, se não tiver acompanhamento, uma equipe multidisciplinar. Você entendeu? Então não adianta. Tem que ser pessoas que entendem do assunto para fazer acontecer. E hoje um dia eu sonhei, eu peguei aquele prédio lá da Assembleia Legislativa que virou o TCM, ali é o local ideal para a gente montar uma casa do autista. Tá perto de todo mundo, perto da Xanguera, tem área verde para fazer argim sensorial, entendeu? Então, assim, ali eu consigo resolver a casa do autista em um mês para você, com baixo custo, porque o prédio já está pronto. Então, assim, basta a força de vontade. Você sendo eleito vereador, você vai. Pode ter certeza. Pode ter certeza, vou fazer diferente. Deixa eu te falar, a gente, assim, muita gente me pergunta por que eu entrei na política. Né? Por quê? Mas peraí, você é um médico conhecido, famoso, né? Faz cirurgias complexas e tal, mas eu tinha um sonho. Né? Eu não conseguia trabalhar mais no hospital paterno infantil. Faltava totalmente, a infraestrutura não existia. Nós criamos uma ilha dentro daquele hospital. E todo o programa que tinha de governo, candidatos a prefeito, governador, eles chegavam para mim e falavam, faz um programa de governo aí, legal, tal. Mas vamos fazer. Eu entregava o programa, vamos fazer um hospital infantil. Não, tal, vamos fazer. Põe na gaveta, largava lá. Por quê? Criança não tem voto. Quando o Caiado me convidou, eu falei, eu vou entrar com um propósito. Nós vamos fazer o hospital para você. Eu vou fazer. E aconteceu. Esse hospital hoje aqui, o ECAD,
É o melhor hospital de pediatria do Brasil. Eu trabalho lá, eu sei disso. Quer dizer, então, assim, nós transformamos a pediatria. O Caiado revolucionou a pediatria em Goiás. Você pode fazer isso também. Você sendo eleito, Santos sendo eleito, nós vamos trabalhar em conjunto de transformar não só o autismo, mas no geral. Entendeu? É isso que a gente precisa. Cidadão. É, O cidadão. o cidadão. Então, assim, é muito importante isso. A gente trabalhar. Mas você vai entrar na política ali, é um antro de vagabundo. Não é, não. Muito pelo contrário. A gente está entrando para mudar exatamente esse conceito Exatamente. Se os bons se afastam, os ruins estão por Exato, conta, né? entendeu? Certíssimo. Então, é louvável demais, né? Claro que não é só o autismo, tem outras situações, mas eu sei que o Sandro tem uma cabeça muito grande. Eu já conversei com ele a respeito de vários assuntos e ele, né, tá assim, realmente comprometido com a cidade. Bem comprometido com isso aí, entende? Inclusive, só para você ter uma ideia, eu conversando com o Dr. Zacarias, lá no SESI, no Senai, que nós temos 40 escolas, nós só pegamos o Fundamental 1 para frente, as crianças de 6, 7 anos para frente. Ele me explicou a questão da criação de todo esse complexo que a criança tem do 0 aos 6 anos, né? Formação dos neurônios e tudo. Eu agora falei, vamos abrir um programa, eu quero criança de 3 anos. Para nós estimularmos, criar um programa de estímulo a essas crianças muito forte. Então, ela ficaria 3 anos comigo. 3 de idade, 4 e 5. Quando ela completar 6, ela ia para a escola normal. Mas eu, metade do período da formação cognitiva dela, ela estaria lá comigo. Nós estaríamos estimulando essas crianças, alimentação mais saudável, todo um trabalho para você criar amanhã. Lógico que lá nós somos uma escola da indústria. A gente vira um aluno para tentar preparar ele para lá na frente sair da indústria. Mas ele vai, lá sai médico, sai advogado, sai de tudo. Mas eu tenho certeza que eu vou criar profissionais muito melhores, porque nós vamos estimular isso aí. O que ele fala, se a criança for estimulada desde pequena, o doutor Zacarias fala que você vai alfabetizar, às vezes com 7 anos, ela está alfabetizada, já sabe escrever, ler, fazer conta, porque ela teve muito estímulo naquilo ali. E hoje eu comecei a ler, depois que eu conversei com ele, eu vi um negócio, um médico, sei lá se ele é alemão, se é americano, não estou lembrando o que ele é, ele diz que nos países, os filhos de pessoas mais ricas e que os pais trabalham e largam os filhos com babás, com esse intervento do tal telefone celular, as redes sociais e tudo mais, eles botam as crianças no carrinho, o carrinho fica ali na praça, o menino olhando, sem nenhum estímulo, e a babá mexendo no celular o tempo inteirinho, entendeu? Aqui em Goiânia, no meu condomínio, é assim, ó. Às vezes eu vou fazer caminhada lá, tá lá as babás, a criança no carrinho e ela no. Então você não tem um programa celular. de estímulo. Tanto que o meu filho estava nos Estados Unidos com a minha nora, eu liguei para eles, pus o doutor Zacarias, aí o doutor Zacarias falou, não, porque o tablet, ele falou, que casa entra tablet? Ele falou, não, você tem que usar para estimular, desde que sejam programas assistidos. Então, essas coisas que tem que se pensar para fazer esses estímulos, entende? É a mesma coisa que eu penso o pessoal, por exemplo, do autismo. Eu penso a mesma coisa, os autistas têm que ser estimulados, eles têm que buscar qual o melhor ambiente que ele gosta mais, o que seu filho gosta mais, entende? Então, tentar estimular desse jeito aqui. Então, tenha nosso compromisso aí, Guto. Como o doutor Zacarias disse, você vai estar lá também, se Deus quiser, com a gente como vereador, então nós vamos trabalhar juntos. Pode contar comigo. Sandro, para encerrar, eu queria te agradecer muito. Minha primeira faculdade que eu fiz de administração, né? Depois passou 4 anos caseiro, foi para a Aninha, foi ele e o Samuel Bernays. E como um dá a volta, a vida dá a volta. Eu encontrei os doutores Zacarias há 12 anos atrás, e meu filho tinha operado, passei o retinopatia. O doutor Humberto operou ele, eu não tinha dinheiro para pagar a cirurgia, e ele ia ter que passar uma cirurgia do intestino. Aí ele, não, vai no doutor Zacarias. O doutor Zacarias me atendeu quase 11 horas da noite. Meu menino ia operar no outro dia. Guto, se eu fosse você, falei, doutor, o que você faria? Eu não operava. Eu tô indo pro México, vou voltar daqui 15 dias, na hora que eu voltar eu olho ele. Graças a Deus, meu menino não operou. Meu menino recuperou a visão. E ali eu comecei a fazer ação social, que foi uma promessa pra mim com Deus. Falei, Deus, me abençoa, recuperar a visão do meu filho. Vou fazer ação social, então comecei lá. E hoje, aquele hospital que eu não tinha dinheiro para pagar, eu sou sócio dele. Entendeu? E essa empresa que eu trabalhava, que fazia administração, quando você formou, é a marca
aqui tem na minha empresa, hoje eu sou dono dela. Então, assim, toda a minha vida é um chamado de Deus. E 12 anos depois eu vou encontrar o Dr. Zacarias. Nunca imaginei que ia entrar para política, mas como eu creio, eu tenho certeza que é um chamado de Deus que vai dar certo. E agora, mais sabendo, assim, que você tá olhando para nossa causa dos autistas, dos neurodivergentes. Eu estou chamado de Deus também, tá? Porque essa missão minha... Eu costumo dizer o seguinte... Então, eu queria agradecer muito, sabe? Eu tenho discutido aí, cara, obrigado. Eu tenho discutido com várias pessoas, né, do meu relacionamento, em relação ao Sandro. E eles perguntaram a mesma coisa para mim, pô, o que o Sandro quer com a política? O Sandro não precisa da política. A política precisa do Sandro. O Sandro já tem a vida dele, seus filhos, seus netos, todo mundo. Ele quer melhorar a qualidade de vida, porque não dá para viver em Goiânia mais do jeito que a gente está vivendo. É verdade. Entendeu? Então, assim, meu apoio é total, integral, 100%. Tem sido mesmo. Né? Muito obrigado. Então, assim, as pessoas têm que entender isso. Esse já saiu lá a relação de valores. O Sandro é o mais rico, não interessa. Mas ele tem a cabeça dele no lugar. Ele é um administrador. A gente sabe do compromisso que ele tem com a sociedade. E ele quer melhorar a Goiânia. E todo mundo fala isso de Goiânia. Na minha opinião, é o nosso candidato. Olha isso. Obrigado, Sandro. Obrigado, doutor Zacarias. 2 fãs seus aí. Eu por favor, mesmo, né? suas Meu considerações. professor, ele é meu professor. Eu aprendi tanta coisa nessa questão. Em poucas conversas que nós tivemos, eu aprendi tanta coisa com o doutor Zacarias que eu estou colocando em prática isso. Inclusive, por exemplo, no CEMEIS, eu vou fazer um procedimento assim, vou encomendar de estímulo, isso vai nos ajudar nisso aí, de estímulo à criança, porque lá a gente recebe bebês, entende? 1 ano e tal. Então, desde o comecinho, pegar e estimular muito essas crianças, para que eles possam, um estímulo bem pensado, bem feito, para não deixar a criança fazendo atividade de qualquer jeito. Vamos criar aí gênios para frente. Investir na primeira infância. Investir na primeira infância. É que nem investir na saúde básica, entende? Você economiza muito. Olha aqui, ó, você investir na primeira infância, é o mesmo gasto. O menino está na escola, tem um professor do mesmo jeito, come a merenda do mesmo jeito, gasta os livros do mesmo jeito, e às vezes você não aproveitou tudo aquilo que podia aproveitar. É a mesma coisa que a saúde básica. Tem saúde básica que você vai dar, o remédio que precisa dar, vai dar vacina, vai dar isso, lá na frente não vai ter problema. É desse jeito, nós não vamos ter problema de alfabetização, nós não vamos ter problema de uma série de coisas. É por aí que nós vamos. Outra dica que eu vou dar, pode ser? Pode, todos. Vai implementar o teste do pezinho ampliado. Vai fazer diagnóstico de 60 e tantas patologias. A pessoa, diagnóstico precoce, o que significa isso? Lá na frente, a diferença é grande. Então, o diagnóstico precoce. A ampliação foi aprovado, né? Nós aprovamos no Congresso, o Bolsonaro sancionou tudo. Está lá o teste do pezinho ampliado. Hoje faz 5, vai fazer 60, que é o que manda a lei. O teste do pezinho. Você faz 60 diagnósticos. Faz Já que você já tem o DNA da da PAI, é onde que... Não, você tem que implantar isso na rede pública. Exatamente. Mas ela fez, ela falou que você faz na rede particular. Mas Isso, a rede exatamente. pública é obrigada a fazer. É obrigada e não faz. Não faz. Eu tenho uma conhecida que ela fez o teste do pezinho, ela fez o teste do pezinho na rede pública e não diagnosticou uma doença que a filha dela tinha que poderia ter sido evitada com medicação lá com alimentação. por conta desse teste aí que ampliado. é ampliado. Ela não fez o simples. Enfim, finalizamos esse debate. Que Eu pena. gostaria de agradecer a presença de todos. Sandro, muito obrigada. Muito obrigado, É uma honra Débora, pra mim. também. A alegria de estar aqui junto com você. Eu sou seu admirador. E parabéns a toda a equipe aí que faz esse podcast. E assunto super interessante. Vamos estar discutindo ele outras vezes também. Então, muito obrigado aí por essa oportunidade de estar aqui com 2 craques aí, ó. Doutor Zacarias, que é meu orientador, chefe, patrão, coach, coach, ele é tudo para mim, entendeu? E vai amigo. me ajudar muito, e amigo. E vai me ajudar muito aí nessa questão da prefeitura, inclusive com as emendas também para essas áreas que precisam ser Com vistas. você, a gente manda ver. Só Manda... pode ter certeza que sua emenda eu vou gastar até Exatamente. no último minuto para usar ela com Exato. muito carinho. E o Guto também, Guto, parabéns aí pelo seu trabalho. Você vê que Deus é bom, né? Ele ajuda quem ajuda as pessoas. Então, por isso que o doutor Zacarias vai para frente, você vai para frente, eu também vou para frente. E a Débora Amém. Obrigado. Eu também quero ir para frente. Doutor Zacarias, Obrigado. obrigado. Sempre às ordens e, né?
Se precisar, eu estarei disposto a gente trocar ideias, mostrar projetos, né? Trabalhar nesse sentido. Eu tenho certeza que dois candidatos aí nós vamos ter um resultado muito positivo na saúde pública. Goiânia precisa, Goiânia merece. Da mesma maneira que o estado de Goiás é referência na saúde hoje, a nível nacional e internacional, eu acho que Goiânia, sim, pode ser a referência, a gente mostrar o nosso trabalho, o que a Prefeitura de Goiânia pode fazer pelos seus habitantes, pela sociedade. Amém. Guto, Agradecer a obrigada. todos, em especial o Sandro por estar ouvindo, em especial a comunidade autista e neurodiversidade. Quando eu falo questão só autista, não é aquele paciente PCD, microcefalia. São todas essas famílias que hoje não têm qualidade de vida social e a gente está buscando melhorar isso. Então, independente de faixa etária, eu mesmo tenho condição de pagar salário para meu. Eu não tenho hoje uma qualidade de vida que, devido a gente não ter um parque, não tem nada adaptado para receber essas crianças com autismo e neurodivergente. Mas vai ter. Se Deus quiser. Vamos Obrigado. melhorando. O importante é ter o objetivo de melhorar.